Aleluia, você pode se assentar. Você sabe por que que ele é o Rei dos Reis? Sabe? Você tem noção por que que Jesus é chamado de Rei dos Reis? Porque ele é o rei da minha e da sua vida. Amém. E nós somos reis. Aleluia. Amém? Somos reis. Senhor dos senhores. Porque ele é o Senhor. E nós somos os senhores nessa terra. Amém. Amém, querido? Isso ele é uma condição que ele conquistou para mim e para você vivermos aqui nessa terra. Nós somos feitos reis e sacerdotes. Amém, irmão? Amém. Você se alegra com isso? Aleluia. Fomos chamados para reinar em... Não é quando Jesus voltar. Não é quando nós chegarmos no céu. Nós fomos chamados para reinar em vida. Começa aqui, querido. A eternidade começa aqui. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Você precisa crer nessas verdades que a palavra de Deus diz. Não é que o pastor diz, mas nas verdades que a palavra de Deus diz a seu respeito. Você precisa crer nessas verdades, porque essas verdades vão transformar a sua vida. Não é a vida do pastor, não. Vai transformar a sua. Quando você dá crédito à palavra de Deus, aquilo que Jesus conquistou na cruz por você. Ninguém pode te tirar, ninguém pode tomar aquilo que Jesus fez. Você pode abrir mão. Você pode desdenhar. Você pode achar que, isso não é para mim, isso não é para esse tempo, isso foi para a época dos apóstolos, isso é para isso é para aquilo. Vai nessa aí para você ver. É nessa onda aí que um monte de gente já arriscou um monte de coisa na Bíblia e, se possível, já estão arrancando até as páginas. Estão querendo reescrever a Bíblia, porque a Bíblia precisa ser contemporaneizada. É isso aí. Precisa tornar a Bíblia contemporânea. Oh, aleluia. Pronto, arrumei aí a palavra. A Bíblia, deixa eu te dizer uma coisa, ela não precisa e não deve se tornar contemporânea. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela é imutável, absoluta. Não se negocia a Bíblia, querido. O que é, o que não é, não é. Como diria um antigo pastor que eu tive há muitos anos atrás, ele dizia o seguinte: está escrito, não discuta. Não está escrito, não invente. O problema é que nos dias de hoje, muita gente está querendo rediscutir a Bíblia. Tem muita gente se achando doutor da Bíblia. Não, que isso. Eu sei mais do que os antigos pais da igreja, eu sei tudo. Não sabe nem o hebraico, nem o grego, e quer discutir com aqueles que lá atrás traduziram do grego e do hebraico a palavra de Deus. Ô, gente, vou falar um negócio para vocês. Nós estamos vivendo dias impressionantes com tanto de coisa, de mazela que as pessoas estão querendo trazer para dentro da Bíblia. Não é nem para dentro da igreja mais não. Agora é para dentro da Bíblia. Ai de vós, hipócritas e fariseus, que dizem que eu disse quando eu não disse nada. Vai aí. Mas o assunto não é esse não. Só um alerta para nós. Ficar esperto. Amém, irmão? Vocês me amam ainda? Amém. Glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 10.
Eu vou pedir os diáconos para poder me ajudar. Troca essa água para mim. Bota uma água natural, por favor. Senão eu não... Não é possível. Então me arruma daquela das garrafinhas. Por favor. Oi, gente. A Lise coloca água no micro-ondas para beber água. Pode um trem desse? Oxi, meu Deus. Ela gosta de tomar água quente. Não, porque ela sente muita sensibilidade. Glória a Deus. Você abriu 1 Coríntios capítulo 10. Uau, a água está gelada. Diz assim a palavra de Deus, olha, 1 Coríntios capítulo 10, verso 32, você achou? 10, 32. Diz assim: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Para um pouquinho aqui, deixa eu falar um negócio para você. Deixa eu dar um ensinamento para você aqui. Só para a gente começar aqui, para você entender. A Bíblia trata com 3 povos. Ela trata com os judeus, ela trata com os gentios e ela trata com a igreja. Como é que eu distingo um do outro? O judeu é aquele lá de Israel, aquele que nasceu lá da linhagem das tribos de Israel. Amém? Esses são judeus. Ok? Depois tem os gentios. Quem são os gentios? Qualquer um que não seja judeu. Então, por exemplo, eu e você, teoricamente, somos gentios. Ok? Judeus e gentios. Se não somos judeus, somos gentios. Até a vinda de Jesus Cristo. Quando Jesus vem e estabelece a sua igreja, estabelece também um novo povo, um povo diferente. Nem é judeu e nem é gentio. Que povo é esse? A igreja. Então, quando você for estudar a Bíblia, você tem que ter na sua mente que para quem Jesus está falando, para quem que a Bíblia está falando naquele momento. Então ele pode estar falando para os gentios, para os judeus, pode estar falando para os gentios e pode estar falando para a igreja. No caso aqui, o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto. Amém, irmãos? Mas ele está dando uma recomendação para a igreja de Corinto. Presta atenção. Não vos torneis causa de tropeço nem para os judeus, nem para gentios. E ele ainda acrescenta, nem tampouco para a igreja de Deus. Ou seja, nem tampouco para os seus irmãos. Não seja causa de tropeço para ninguém. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. E agora no capítulo 11, verso 1, ele começa assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É para nós parecermos com Paulo? Não. É para nós parecermos com Cristo. O que Paulo está dizendo, assim como eu procuro me parecer com Cristo, você também procure se parecer com Cristo. Olha o meu exemplo. Eu estou tentando me parecer com Cristo. Eu estou buscando me parecer com Cristo. Então você também tem que procurar se parecer com Cristo. Amém, irmãos? Por isso o tema dessa mensagem de hoje é referenciais. Quem são as nossas referências e para quem nós somos referência? Obrigado, meu filho. Oh, aleluia.
Obrigado. Essa foi aquecida lá no micro-ondas, igual da Alice. Obrigado, viu? Nós temos que procurar sermos referenciais. Irmãos, é fato. Tem alguém de olho em você. Nós somos a geração Big Brother. Tem sempre alguém de olho em você. Que isso, pastor? Eu nem assisto Big Brother. Você não assiste Big Brother da televisão, mas você assiste o Big Brother da sua casa, do seu vizinho. Você assiste o Big Brother da sua igreja. Você assiste o Big Brother do seu Instagram, das suas redes sociais. Você assiste Big Brother o tempo todo. O tempo todo você está olhando para alguém. Temos aqui até, como é que fala? Influencer, digital influencer. Temos aqui na igreja alguns. Ó. Legal isso. O tempo todo nós estamos influenciando e sendo influenciados. E não tem nada de errado nisso. Isso faz parte. Sim ou não? Sim. A grande questão é quem que nos influencia. Porque quem nos influencia vai dizer muito a respeito de quem eu sou. Amém, irmãos? Quem você está permitindo influenciar a sua vida? Quem você está permitindo influenciar os seus filhos? Uau! Percebe, irmãos? Esse é o ponto. E Paulo diz assim: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós temos que olhar para Cristo Jesus. Ele é o nosso exemplo. Ele é o meu digital influencer. Ele é aquele que influencia a minha vida. Então eu tenho que fazer conforme ele faz. E ele veio aqui nessa terra para dar o exemplo. Para dizer que é possível. É possível. Jesus não fez nada aqui nessa terra sem um propósito. E ele nunca pediu nada para mim, para você, que fosse algo que ele não tivesse feito antes para dizer para mim, para você que é possível. Ah, mas Jesus é Deus, mas enquanto ele andou aqui, ele era homem. Homem como eu e você. Tanto é que ele foi tentado como eu e você. Mas ele não cedeu às tentações. Por que ele não cedeu? Porque era cabra macho, porque era um cara de consciência, porque ele sabia o que queria da vida, porque ele determinou na sua vida, quando alguma coisa bater na minha porta me oferecendo, eu vou dizer não. Mas o que a gente faz? A gente não toma partido. Quando chegar, eu vou decidir o que eu faço. Perdeu, mané. Quando você decidir, já é tarde. Você já perdeu. Por que perdeu? Porque você não fez a escolha antes, querido. Nós temos que escolher antes. Escolher antes, com antecedência. Quando uma situação difícil chegar até mim, como eu vou proceder? Aí você vai ter uma chance. Você vai ter uma chance. Mas se você não decidir antes, você nunca terá uma chance de escolha. Quando a situação difícil bater na sua porta, você simplesmente vai se render. É assim mesmo. Chega para todo mundo o dia mal. Pode até chegar o dia mal, querido, mas esse dia mal não é obrigado a durar 48 horas. Sim ou não? Sim. Aleluia. Vamos dar uma olhadinha no outro texto? Abre comigo, por favor, em Lucas capítulo 10.
Obrigado, viu, meus diáconos? Essa água aqui tá no jeito para o ministro. Essa aqui tá boa. Glória a Deus. Você achou Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25. Lucas 10, 25, diz assim a palavra de Deus. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Começa com uma boa pergunta. Um intérprete da lei. Você precisa entender o contexto. Se a pessoa ela é um intérprete da lei, é porque ele estudava a lei, sim ou não? Parece óbvio, mas você precisa compreender isso. Então, se ele era o intérprete da lei, ele era a pessoa mais apropriada, mais indicada para poder saber como ele poderia herdar a vida eterna. Concorda comigo ou não? Se eu viro para você, olha, eu sou o cara, eu sei tudo de escatologia. Pode me perguntar o que você quiser sobre Apocalipse, sobre escatologia. Você vai acreditar no que eu estou dizendo, sim ou não? E se você vier me perguntar, eu vou dar a resposta daquilo que eu acredito. Essa pessoa, ele era o intérprete da lei. Então ele sabia, ele tinha todas as condições de saber a respeito de como ele poderia herdar a vida eterna. E deixa eu te dizer uma coisa. Eles compreendiam, sabiam que o Messias, que o Mashiach, iria ser enviado. Eles sabiam que o Mashiach viria como Jesus veio, mas eles não o reconheceram. Por causa de quê? Por causa da dureza do coração deles. Já pensou nisso? Parou para imaginar uma coisa dessa? A pessoa que mais poderia reconhecer a Jesus não reconheceu. E ele continua. Perguntou, mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Então, Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Já que você é o intérprete da lei, eu gosto de Jesus. Jesus ele tem um bom senso de humor. Já que tu é o intérprete da lei, como é que é isso? Ele vira e fala o seguinte, o que está escrito na lei? Como interpretas? No 27 ele diz, a isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus. Ele deve ter pegado e até enchido o pulmão, assim, estufado o peito para fora para poder dizer, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele deve ter ficado esperando assim, né? Aquele Jesus falando assim. Uau! Você é intérprete da lei, você é um cara. Você sabe muito da lei. Você é um espetáculo. Provavelmente ele deve ter ficado esperando o elogio de Jesus. E aí vem o versículo 28. Então, Jesus lhe disse, respondeste corretamente. Faze isto e viverá. Essa frase aqui, irmãos, dá um saculejo, como diz o pastor Mateus e o pastor Guilherme, que gostam dessa palavra, dá um saculejo na gente, mexe com a gente. Por quê? Porque ele está dizendo, pegue aquilo que você está aprendendo e pratica. Deixa de ser somente ouvinte da palavra de Deus.
Se ele tivesse aqui hoje, nos nossos dias, é o seguinte: você vem no culto de quarta, você vem no culto de domingo, ouve a palavra dia após dia e não pratica a palavra, seja praticante. Ou seja, aquele homem estava especialista em interpretar, mas ele era reprovado na prática. E Jesus continua. Eu espero que depois dessa mensagem vocês continuem me amando ainda, tá bom? Porque quando a gente estuda a mensagem, corta aqui primeiro, para depois a gente passar para você. Então, continua me amando aí, por favor. 29, ele, porém, querendo justificar-se. Eu acho interessante isso. Todo mundo que não faz o que deve ser feito, arruma justificativa. Todo mundo que não faz o que tem que ser feito, arruma justificativa. Não, sabe o que é, pastor? É porque o metro estava alagado. É porque disseram que ia chover 40 dias sem parar. É porque... Sabe o que é, pastor? Sabe o que é? Isso é uma frase bem lá de Minas Gerais. Sabe o que é? Sabe o que é? É sabe o que é. Então, lá em Minas Gerais, lá na minha boa terra, as pessoas falariam assim: sabe o que é? E ainda mais o pessoal que é lá de Cruzeiro. Não é? Como é que é? Como é que é? Coluna. Coluna. O pessoal lá de Coluna fala assim, né? Nó. Mas ele pega e diz assim: faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se. Irmão, para de justificar, assume os seus erros. Assume que você está fazendo errado e conserta e passa a fazer certo. Nós precisamos disso, irmãos. Parar com essa síndrome de Eva. Síndrome de Adão. Obrigado. Síndrome de Adão. Foi a mulher que tu me destes. Aí a Eva. Foi a serpente. A serpente olhou para o lado e ver se achava alguém para poder jogar a culpa, não tinha mais ninguém. Sobrou. Percebe, irmãos? Fica sempre arrumando desculpa e jogando a responsabilidade dos nossos erros para cima dos outros. Tinha uma lâmpada lá em casa precisando arrumar na cozinha. A Elisiane me cobrou um dia desse para consertar a lâmpada. Estou precisando da lâmpada, da luz aqui. Eu falei assim, mas precisa pedir pelo menos uma vez por ano? Calma que eu vou arrumar. Eu tomei vergonha na cara, fui lá e comprei a lâmpada. Fui lá, tomei vergonha na cara, fui lá e comprei a lâmpada. Para ver se ela parava de todo ano me pedir para trocar a lâmpada. Tá queimada. Aí eu descobri que não era só a lâmpada que está queimada. Era o lugarzinho, aquele bocal. Hã? Soquete. Obrigado. Hã? Casquilho. Isso tudo aí. Todo mundo sabe onde é que é. Tá estragado. Falei assim, pronto, agora mais 3 anos para eu ir lá na Leroy comprar esse casquilho. Aí cada hora é uma desculpa, irmãos. Ah, não, é porque eu esqueci de passar na Leroy. Ah, porque eu estava atrasado. Ah, por causa disso. Para, irmãos. Assume a responsabilidade. E faz o que precisa ser feito. Vou fazer. Amanhã. Vou amanhã. Entendeu? Vou amanhã lá que eu vou e faço aquele trem. Eu sei fazer. É só ter que comprar o trem.
Ontem nós fomos fazer uma visita era uma visita na casa de uns paulistas. Que eles moraram na Suíça, agora estão morando aqui. E aí, conversa vai, conversa vem, e o trem vai para lá, e o trem vem para cá, e os meninos, o casal era paulista, mas os filhos eram da Suíça. Os filhos não entendiam metade da conversa. Que é trem, pai? Eles perguntou lá uma determinada hora. O que é trem? Falei, trem é trem, ué. Como é que você sabe o que é trem? Uai, depende da conotação da frase. O mineiro vai entender. Pega o que é trem ali para mim. Ele já sabe que é a Bíblia. Agora, se eu falar assim, pega aquele trem para mim, ele já sabe que é o queijo. Depende da conotação. Entendeu? Mas pronto, vamos voltar aqui para o texto da palavra de Deus. 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Aí é que está, irmão, aí é que pega. Quem é o meu próximo? Em dias de internet, irmãos, o meu próximo está aqui, ó, na palma da minha mão. As pessoas estão de olho em mim. Através do Instagram, através do Facebook, através do WhatsApp, Telegram, YouTube e por aí vai afora. Queria cumprimentar vocês que estão próximos aí, nos acompanhando aí pela internet. Quem é o meu próximo? Minha esposa, meus filhos? Quem é o meu próximo? Meu irmão da igreja? Quem é o meu próximo? O meu vizinho? Quem é o meu próximo? Aquela pessoa que sentou do meu lado no metro ou no comboio, que eu nunca vi na vida. Esse é o meu próximo. Quem é o meu próximo? E o que acontece de uma maneira geral é que nós estamos passando pelos nossos próximos, como se eles fossem distantes. Versículo 30. Jesus prosseguiu, dizendo: certo homem descia, fala comigo, descia, de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, ou seja, estava descendo, mesmo caminho, estava descendo. Vendo-o, passou de largo. 32. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Irmãos, sacerdote. Quem é sacerdote nesse contexto? O sacerdote naquela época, ele era responsável por sacrifícios, ou seja, ele era responsável pela intercessão e adoração do povo. Fala comigo, do povo. Era responsável pela intercessão e adoração do povo. Por quê? Porque ele que levava os sacrifícios, ele que sacrificava, ele que levava os sacrifícios, era a responsabilidade dele. Mas ao ver o povo, passou de lado. Não deram importância para o próprio povo que ele deveria representar. Vem o levita. Quem era o levita? Levita era aquele que era responsável pela preparação de tudo que envolvia o culto. A limpeza. Agora aproveita aí, ó. Essa vai de graça para você. O músico não é levita. Ok? O diácono ali, ó. Naquele contexto da antiga aliança, do Antigo Testamento, o diácono é um levita.
Por quê? Porque eles eram responsáveis pela guarda do templo, para deixar o templo em condições para que o culto pudesse ser processado da melhor forma possível. E isso, inclusive, incluía os cantores também. Ok? Vamos lá. Esses levitas, que deveriam cuidar das coisas para o bom andamento do culto, passa e vê um homem caído ali à margem. Sacerdote e um levita, duas pessoas que teoricamente, acompanha comigo, são conhecedores do quê? Da lei. Duas pessoas conhecedoras da lei. Lembra que Jesus está conversando com o intérprete da lei para extrair dele aquilo que ele compreende e pratica da lei. E ele diz, passou um sacerdote e um levita, dois que deveriam estar a praticar a palavra, e não praticaram. Continua. Certo, versículo 33, certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Olha aqui para mim. Quem é o samaritano? Vamos lá. Deixa eu te explicar uma coisa. Havia em Israel 12 tribos. Essas 12 tribos, um belo dia lá, aconteceu uma situação lá, que Deus disse, olha, eu vou dividir o reino. 10 tribos ficarão ao norte, 2 tribos ficarão ao sul, Judá e, quem sabe a outra? Hã? Judá e? Benjamim. Por isso beijinho. Não, vocês não entenderam. Judá e Benjamim. Judá e Benjamim. Essas duas tribos ficaram juntas, as outras 10 ficaram lá em cima. Então o reino do norte, Israel, o reino do sul, Judá. Ok? Reino do sul, Judá. Quem era a capital? Qual era a capital? Quem sabe? Jerusalém. Jerusalém. Reino do norte, quem era a capital? Samaria. Daí vem a palavra samaritanos. Tá bom, pessoal? Estão me acompanhando aí? O pessoal do Reino do Sul, eles olhavam lá para cima e falavam assim, aquele povo não é crente não. Por quê? Porque os samaritanos, você lembra aquela passagem muito bacana, né? Lá em João capítulo 4, quando Jesus encontra aquela mulher, ela fala assim para Jesus, como tu conversa comigo, sou mulher samaritana? Como é que você pode conversar comigo? Outra passagem, Jesus fala assim, a respeito dos samaritanos, pergunta para Jesus, como você se dá com os samaritanos? Por quê? Porque havia um conflito. Que conflito era esse? Que o povo do sul, reino do sul, olhava para o reino do norte e viam neles um povo misturado. Eram israelitas que se deram em casamento às outras tribos de outras nações e povos. Então misturou, houve uma mistura. Então aquele povo deixou a aliança com o Senhor, muitos deles deixaram a aliança com o Senhor e passaram a adorar outros deuses. Então ficou uma mistura, aquela coisa assim, meio lá e nem cá. Então o samaritano, teoricamente, era desse povo, que era meio misturado. Tanto é que Samaria
trouxe para si um local de adoração. Que aquela mulher fala assim, onde deve adorar? Em Jerusalém ou no Monte Sião? Lembra disso, da passagem? Então havia um conflito. Samaria com o pessoal do Reino do Sul. Mas aí, esse sacerdote, que provavelmente era ali de Jerusalém, porque ele estava descendo de Jerusalém para Jericó. E ele, ao descer de Jerusalém para Jericó, provavelmente ele era ou de Jericó ou de Jerusalém. E encontra agora esse sacerdote e esse levita não fazem nada por aquela pessoa que estava ali semi-morto. Mas agora vem um samaritano, que teoricamente é aquele cara que não vale nada, que não era muita boa praça. Mas esse cara, que teoricamente não valia nada, que teoricamente não servia para nada, foi justamente o cara que deu um tapa de luva no sacerdote e no levita. Deixa eu mostrar para vocês como é que faz. E pega aquele homem. Vamos ler o texto aqui. 33. Certo samaritano que seguiu o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários. 2 denários, querido, é o valor de um dia de trabalho. É uma moeda romana de maior valor que existia. E correspondia a um dia de trabalho. E ele pega 2 denários e dá para o hospedeiro e fala, olha, cuida dele. E os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. E agora vem para fechar essa questão dessa conversa de Jesus. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Irmãos, cuidado. Muito cuidado. Eu não sei se você consegue perceber nas entrelinhas o ranger de dentes desse intérprete da lei. De ter que responder para Jesus uma coisa que ele não queria aceitar, mas teve que se render. Isso fica claro para mim, porque ele fala, aquele que usou de compaixão, de misericórdia para com o outro, mas ele é incapaz de dizer, foi o samaritano. A rixa era tão grande, a briga, a animosidade era tão grande, que ele prefere dizer que foi aquele que usou de misericórdia do que dizer quem era. Para ele era mais fácil ele dizer aquilo que ele fez de bom do que assumir quem é que fez o bem. Foi o samaritano. Ele não diz isso, irmão. Então lhe disse, vai, Jesus disse, vai e procede tu de igual modo. O que Jesus estava falando? Qual que era o início da conversa? Talvez essa parábola aqui seria interessante se a gente pudesse invertê-la de cima para baixo, para a gente compreender melhor. Vá e faça o mesmo. Porque o que Jesus estava querendo que ele fizesse?
à medida que você interpretar a lei, pratica a lei. Não seja somente um ouvinte, seja um praticante da palavra de Deus. Ele pega e fala, olha, agora você já sabe o que tem que ser feito. Você quer herdar a vida eterna? Porque a conversa começou assim, sim ou não? O que eu farei para herdar a vida eterna? Você quer herdar a vida eterna? Você sabe. Ame o teu próximo. Ame a Deus e ame ao teu próximo. Então, se você sabe que você precisa ganhar a vida eterna, é amar a Deus e amar o teu próximo, agora você precisa o quê? Praticar. Pratique isso, para que você possa alcançar a vida eterna. Irmãos, e aí a gente volta no texto inicial. O apóstolo Paulo falando, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus, ele está dizendo aqui, Jesus é o bom samaritano, irmãos. Ele é o bom samaritano. Ele é aquele que veio nessa terra e tratou das minhas e das suas feridas. Quando ninguém mais queria, nós estávamos semi-mortos. Nós estávamos aqui nessa terra como mortos andando em pé, como aqueles filmes de zumbi. Nós estávamos essa era a nossa condição, irmão. Mas Jesus veio aqui, olhou para mim e para você. E ele não fez caso se a gente era judeu, se a gente era gentio, se a gente era quem quer que seja. Ele olhou e viu a mim e a você e falou assim, eu não sei quem eles são, mas eu sei que agora eles serão a minha igreja. Aleluia! Jesus é esse bom samaritano que fez tudo por mim e por você. Aleluia! E ainda deixou a mim e a você aos cuidados de um hospedeiro. Cuida dele aí. Cuida dele. Cuida deles. Até que eu... Cuida deles, Espírito Santo. Cuida deles, Espírito Santo. Até que eu volte. Meu Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Ele deixou 2 denários. Um dia para Deus é como 1000 anos. Vou deixar 2 denários. O suficiente para você cuidar aí desse tempo. Mas eu estou voltando. Ou seja, irmãos, Maranata, está próxima a vinda do nosso Senhor Jesus, irmãos. Esse ano, para nós, é o ano 2023, é o ano da expansão. Nós vamos expandir, irmãos, mas eu e você precisamos expandir aqui na mente, eu tenho dito isso. Primeiro lugar que precisa expandir é a minha mente, porque a palavra de Deus diz que assim como eu penso, assim eu sou. Então, se eu pensar pequeno, eu vou permanecer pequeno. Se eu pensar grande, eu vou crescer, eu vou expandir. Sim ou não? Sim. Aleluia.
Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Para nós expandirmos a igreja, o templo, isso aqui só vai expandir se você expandir primeiro. Porque não existe expansão de um prédio se não partir primeiro da expansão do indivíduo, das famílias. Por isso eu quero encorajar você a pegar junto nessa visão nesse ano, para que nós possamos expandir juntos. Que tal você expandir junto com a gente? Vamos expandir juntos, pastor. O que eu posso fazer? Irmãos, cada casa aqui é um potencial para a gente poder estabelecer um farol. Cada casa aqui tem um potencial para estabelecermos um farol. Você sabe o símbolo do verbo da vida qual que é? É um farol em cima da palavra de Deus. O que o farol representa? O farol representa lugar de aconchego. É lugar de segurança. Ele está a brilhar. O farol brilha. E quando o farol brilha, quem está nos mares ao longe, olha para aquela luz e fala assim: lá tem um lugar seguro. Aleluia. Aleluia. Eu quero te encorajar, irmão. Eu quero encorajar você e desafiar você a sair desse lugar de conforto que todos nós ficamos aqui em Portugal. Um lugar de conforto que a gente vive no nosso mundo. É o meu mundo. E a gente não se abre para alcançar os nossos vizinhos, a gente não se abre para alcançar outras pessoas, a gente se fecha. Mas eu quero te esticar neste ano. Junto comigo. Não é sozinhos, não. Eu quero que nós nos estiquemos juntos este ano, para que você possa, na sua casa, ser este farol baseado em cima da palavra de Deus, para atrair as pessoas, para que as pessoas olhem para a sua casa e vejam: ei, ali na casa do Joelis tem uma palavra que está sobre a rocha, eu preciso dela. Aleluia. Aleluia. Ei, lá na casa do Jardiel tem uma luz que ali tem palavra que pode mudar a minha vida. Sabe, cada uma casa aqui, querido, pode ser um farol, e eu quero te encorajar, irmão. Pastor, mas o que eu preciso fazer? Você não precisa fazer nada, você só precisa querer abrir a sua porta. Você só precisa querer abrir a sua porta da sua casa para receber. Ah, pastor, mas eu não posso receber ninguém na minha casa. Então vá e se agregue com a pessoa, com o seu vizinho. Se agregue com outros. O Henrique e Thaís, lá em casa não dá, pastor, porque talvez lá em casa não cabe, talvez lá em casa isso, talvez lá em casa aquilo. Vai então para a casa do Jardiel. É isso que eu estou falando, irmãos. Nós vamos expandir. Mas quando a nossa mente começar a expandir, que nós podemos, queridos. E não vou te contar, os nossos vizinhos estão esperando por essa palavra. Os nossos conhecidos. Querido, eu vou te afirmar isso aqui. Você conhece alguém aqui em Portugal que está precisando daquilo que você tem aí dentro. E talvez você não consiga se expressar, talvez você não consiga falar, mas você pode convidar ele. Olha, lá na minha casa ou na casa do meu vizinho vai ter um encontro. Vamos lá comigo? Nós podemos, irmãos, porque talvez ele não venha na igreja. Talvez ele tenha um pouco de resistência de falar em ir na igreja. Mas se for na sua casa tomar um cafezinho com pão de queijo. Ó. Bom demais da conta. Entende, irmãos? Nós podemos. Irmãos, aqui nós temos um celeiro de gente capacitada.
Vou te dizer uma coisa, e presta atenção no que eu vou te falar. O Verbo Porto talvez seja a igreja do Verbo da Vida da Europa, que tem mais gente capacitada em rema e escola bíblica na Europa. Capacitado para poder falar do Evangelho, falar da palavra. Mas nós nos fechamos. Quando a gente se fecha, nós não vamos expandir. Mas se nós nos abrirmos, haverá uma expansão, irmãos. Que esse lugar vai ficar muito pequeno. Ele já está pequeno, mas vai ficar enormemente pequeno. Exorbitantemente pequeno. Quem disse você que não dá? É possível, irmãos. É possível. Eu estava ouvindo um homem essa semana ministrar. Deixa eu só ver quem é o nome dele. Já sei. Rick Renner. Rick Renner estava contando a experiência dele quando ele foi para a Rússia. Quando ele foi para a Rússia, lá era a União Soviética ainda. E Deus falou assim, vai para a União Soviética. Ô, irmãos, deixa eu te falar, ele morava, em 2 quilômetros para a direita morava Kenneth Reagan. 2 quilômetros para a esquerda morava Oral Roberts. Só, talvez você não saiba quem são esses nomes, mas deixa eu te falar. São 2 dos homens mais íntegros e que Deus mais usou em poder, na palavra da fé que existiu nessa terra. E ele morava no meio dos dois. E ele falou assim, Deus, vou lá para a União Soviética, estou morando no meio dos dois, desfrutando da unção dos dois. E ele achou que aquilo não era a voz de Deus. Vou confirmar. Foi, conversou com outra pessoa, a pessoa falou assim, é isso mesmo, Deus está te chamando para lá. E ele foi conversar com outra, é isso mesmo, Deus está te chamando para lá. Irmãos, União Soviética naquela época, vocês imaginam como é que era. Era cortina de ferro, aquilo ali, ninguém sabia o que se passava lá atrás daquilo. E ele vira e fala assim, eu vou colocar agora uma situação. Se os meus filhos, vou colocar os meus filhos sentados diante de mim. Se os meus filhos, um deles só, se falar alguma coisa contrária, nós não vamos. Mas se eles aprovarem, nós vamos. E ele chegou para conversar com os filhos. Virou, sentou os filhos, virou e falou assim, ó. Lá na União Soviética eles matam pastores. E quando não matam, bota na cadeia. E os filhos são levados para não sei aonde. E Deus está falando para eu poder ir para lá. O que vocês acham? Papai e mamãe pode morrer. Pode ser preso. O que vocês acham? Aí um levantou e virou e falou assim, você prega uma coisa que você não crê? Você prega que Deus te guarda e não acredita que Deus te guarda? E ele pegou, ouviu aquilo calado e eles tomaram a decisão, ele e Denise foram para a União Soviética. Chegaram na União Soviética e aí vem um ponto que eu queria compartilhar com vocês. Irmãos, resolveram construir uma igreja. Comprar uma igreja, um prédio. E ele chegou num dia como hoje. Irmãos, nós vamos comprar um prédio. Nossa, irmãos, que bênção. É aquele prédio tal, assim, assado. Os irmãos começaram a ficar assim meio assustados. Custa 18 milhões de dólares. E ele pega, Rick Renner vira e fala assim, sabe quanto nós tínhamos na conta corrente naquele dia? 0.
Irmãos, estou contando isso para você o seguinte. O dinheiro não vai sair só do meu bolso. Eu não tenho 18 milhões de dólares para comprar um prédio. Ou, igual o que eu estou olhando, custa 1.400.000 euros. Não vai sair do meu bolso, não, irmãos. Vai sair do seu. Junto com o do meu. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente chama dinheiro, dinheiro vem. O problema de dinheiro não é se o valor custa 1.400.000 euros ou se custa 14 milhões de euros. Ou se custa 140 mil euros. O problema de Deus não é isso. Agora deixa eu te perguntar. Por que funcionou para Rick Renner e não pode funcionar para o Verbo Porto? Qual que é a diferença? Porque ele é um escritor famoso? Ele é um escritor famoso hoje. Naquela época ele não era, não. Irmãos, a diferença, não é a diferença, a similaridade é que eles lá, como nós aqui, temos aprendido a palavra da fé. E quem vive pela fé são os justos. Tem justo aqui? Amém. Somos justos. Então, querido, o justo vive pela fé. Nós vivemos pela fé, nós não vivemos pelo saldo da conta corrente, nós não vivemos por aquilo que a gente pensa, a gente vive por aquilo que a gente crê. A gente não vive pelas circunstâncias, a gente vive pelo aquilo que a gente crê. E para a gente poder fazer mais, para a gente poder expandir, querido, precisa chegar recurso financeiro na nossa mão. Você acha que Deus não está nisso? Tá, irmãos. Por que Deus só é o Deus da Universal? É só para a Universal que pode ter prédio grande. É só para Rick Renner que pode ter prédio grande. É só nos Estados Unidos que pode ter prédio maravilhoso. Instrumentos da melhor qualidade, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Querido, eu vou te dizer uma coisa, eu tenho certeza, esse ambiente aqui serviu de excelência para a gente durante um tempo, mas já não é a excelência que nós podemos oferecer. Você sabe o que é o significado de excelência, né? Eu vou dar dica para você. Excelência é você fazer aquilo, o melhor que você pode, com aquilo que você tem. Até que coisas maiores cheguem em suas mãos para que você possa fazer melhores ainda. É assim. Então, esse tempo nosso aqui acabou. É tempo de um novo tempo para a vida do Verbo da Vida Porto. É tempo de nós irmos para um lugar maior e melhor, com maior excelência. Para que excelência, irmãos? Para que excelência? Porque os seus amigos, porque os seus vizinhos, porque os seus conhecidos, eles vão vir aqui e vão assentar aqui, e aqui haverá um ambiente de qualidade para que eles possam ouvir a boa, inigualável, incorruptível palavra de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Como é que começa isso? Expandindo a nossa mente, a nossa forma de pensar. Irmãos, começa a crer junto com a gente. Começa a crer junto com a gente naquilo que a gente crê. Se é possível, se Deus fez para um lá, Deus faz para outro aqui. Deus faz para todos, irmãos. A grande questão é, assim como eu penso, assim eu sou. Se eu penso pequeno, pequeno vou ficar. Se eu penso grande, se eu abro a minha mente, se eu começo a pensar em coisas maiores vão acontecer. Nós precisamos aumentar o número de departamentos dessa igreja. Nós precisamos de trabalhadores para trabalharem nessa igreja. Nós precisamos fazer as coisas acontecer para alcançar vidas. É tudo por causa de vidas. Nós não queremos um prédio bonito, irmãos, gigantesco para poder chamar de meu. Uau! Olha isso, espetáculo. Não, irmãos. Tudo
tem o propósito, e o único propósito dessa igreja é alcançar vidas, 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 vidas. É isso que importa para o reino. Lembra daquela passagem que Jesus falando a respeito de não acumuleis tesouros na terra, mas ajuntai nos céus. Sim ou não? Lembra disso? Significa que você tem que dar tudo que você tem para a igreja? Fala para mim. Não. Eu não posso ter meu tesouro, eu não posso ter riqueza na terra. Pode e deve. E você está achando que ouro é tesouro no céu? Eu vou trazer todo o meu tesouro, todo o meu ouro, colocar aqui no gasofilácio, porque lá no céu eu vou ter lá muito ouro. Oh, bonitão é bonitona, deixa eu te dizer uma coisa. Lá no céu, ouro é chão. É lugar que você pisa. Como é que chama aqui? Aqui não é asfalto, como é que chama? É alcatrão. Ouro no céu é alcatrão. Pra você pisar. Para as carruagens passar em cima, para os cavalos passar em cima. Qual que é o conceito de tesouro? Preciosidade. O que é tesouro? O que é uma coisa preciosa? É uma coisa que ela é escassa. Por que o ouro é precioso? Porque ele é escasso. Por que ouro lá no céu não é tesouro? Não é considerado precioso? Porque lá tem abundância, tanto tem que o chão é de ouro. Então, o que é? O que é isso, então? Que eu tenho que acumular lá em cima? Vidas. São vidas. O que é mais escasso no céu hoje são vidas. Porque lá só tem Jesus. Um único homem. Esperando para que todos nós sejamos arrebatados. E os mortos em Cristo serão arrebatados primeiro. E depois nós, os santos que estivermos vivos, seremos arrebatados para junto com Ele. Amém? Então, precisamos povoar o céu. Esse é o objetivo da igreja, irmão. Povoar o céu. Isso tem que ser o meu e o seu objetivo. Povoar o céu. E para isso, querido, para nós expandirmos, povoarmos o céu, nós contamos com você. Posso contar com você? Aleluia. Sabe, irmão, se você testificou essa palavra com você de alguma forma, pastor, eu quero receber lá na minha casa um lugar para a palavra de Deus, para a pregação da palavra de Deus. Você fala comigo depois do culto? Você fala com o pastor Guilherme depois do culto? Fala com Laís, fala com Lisiane depois do culto. E nós vamos ver como é que nós vamos organizar isso para que vários lugares dessa cidade, daqui da região da Grande Porto, nós possamos ter, irmãos, casas. Os jovens já têm. Os jovens estão sempre reunindo. Acho que é sexta sim, sexta não, não é? Ah, pastor, só posso uma vez por mês. Que seja, irmão. O que precisa é sair do lugar de conforto e começar. Precisa começar a dar o mais difícil é o arranque. Lembra daquelas locomotivas que eram movidas a vapor? Elas iam... E ali, ó... Depois que ela pegava o embalo, irmãos, ninguém parava aquilo não. Só no freio. Mas para começar, ela tinha que botar um esforço. Para começar, nós vamos ter que colocar um esforço de sair da nossa zona de conforto e começarmos a fazer aquilo que até então para nós era algo distante. Não, deixe isso para outro. Amém, irmãos? Aleluia.